Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus para todos. Voltando aqui, no nosso canal, depois de estarmos aí sumido por alguns meses, acho que tem um tempinho bom, que a gente não aparece por aqui, mas como vocês podem ver, estamos passando por um deserto. Mais um deserto que o Senhor tem cuidado de nós. Eu prometi lá no Instagram, para quem me acompanha lá no Instagram, contar um pouquinho da minha história, um pouquinho do que está acontecendo por aqui, o porquê que eu não estou gravando, muito mais. Tem muito tempo que eu não posto mais os meus vídeos de cuidados com o lar, cozinhando, fazendo as minhas tarefas domésticas, porque estou enfrentando aí um problema e eu vou contar para vocês agora. Lá no Instagram, para quem me segue, eu deixei lá um recadinho. Inclusive esse vídeo eu ia fazer lá no Instagram, mas como o Instagram só permite fazer vídeos menores, eu optei por fazer aqui no YouTube. Vou deixar a descrição do vídeo lá no Instagram para quem quer assistir. Não quero ser muito longa nesse vídeo, quero ser bem objetivo, mas eu acredito também que não vai ficar um vídeo pequenininho. Então, para você que gosta de vídeo de experiência, de vídeo de milagres, pois a minha vida é um milagre, A cada dia o Senhor tem feito um milagre na minha vida e eu estou aqui para compartilhar esse milagre com vocês. E você aí que gosta, fica aqui até o final, assista esse vídeo até o final. Ajuda nós aí no canal se inscrevendo, deixando seu joinha, deixe aí seu comentário. Se você quiser fazer alguma pergunta sobre o que nós falaremos aqui agora, você pode deixar aí a sua pergunta nos comentários e eu estarei respondendo vocês, tá bom? Então, aos pouquinhos, hoje de manhã eu postei um videozinho sem fala, rapidinho, só eu fazendo ali meu cafezinho da manhã. E eu quero aos pouquinhos voltar com os meus vídeos aqui no Instagram, aqui no YouTube, também lá no Instagram. Inclusive, algumas pessoas têm me cobrado, me pedido, falando que gosta muito de ver os meus vídeos. Às vezes a gente grava, acha que não tá agradando, mas agrada a muitos e também tem gente que não gosta. Então, você que não gosta, só passar a página. E você que gosta, fica aqui com a gente, ouve o nosso testemunho. E com base nesse testemunho que eu vou contar para vocês agora, eu quero deixar para a meditação de vocês, para a minha, sua meditação, Romanos 8, o versículo 28. Romanos 8, versículo 28, que diz assim: E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. E sabemos que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, Então, eu deixo esse versículo aí para vocês. Esperar aqui um pouquinho o carro do som passar, porque nós moramos bem na avenida, Então toda hora passa um carro. E como esse vídeo não vai ter cortes, não vai ter edição, vocês vão nos perdoando aí. Quando tiver algum intempérie aqui, eu paro um pouquinho e a gente volta. Então, espero aí que vocês tenham entendido esse versículo, E sabemos que todas as coisas, não são algumas coisas, são todas as coisas, contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, se você é um servo ou uma serva do Senhor, a sua vida está escondida dele. Independentemente do que você estiver passando, a sua vida está escondida no Senhor.
Nós sabemos que a Bíblia conta a história de Israel, né, quando estava no Egito, e eles estavam ali sendo escravos, e o Senhor libertou eles, mas o Senhor levou eles para onde? Para o deserto, né? Para que lá no deserto eles pudessem ser provados e Deus ter a certeza de que eles seriam fiel a Deus. Mas infelizmente no meio desse trajeto muitas pessoas se perderam porque eles não entenderam o propósito de Deus, né? Eles não entenderam o processo de Deus na vida deles. Assim acontece com nós também. Às vezes a gente passa por momentos que nós não entendemos qual o propósito do Senhor para tal problema em nossas vidas. Mas aqui a palavra do Senhor está falando em Romanos, né? Que todas as coisas em nossas vidas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Então, começando aqui a minha história, vocês sabem que algumas pessoas já sabem, algumas pessoas que me acompanham aqui de perto já sabem o meu problema, né? 2021, eu descobri um nódulo no meu seio direito. E nesse mesmo ano, nesse mesmo tempo, eu estava passando por um problema de hemorragia. E eu procurei ao médico, né? Fui ao médico. Aí, quando eu descobri o caroço, eu fiquei um pouco assim que enrolando. Vou no médico, não tem necessidade. Inclusive, vou deixar um recadinho aqui para as mulheres. Gente, façam o diagnóstico vocês mesmos. Procura conhecer o corpo de vocês, né? Passem os dedos nos seios, né? Procura conhecer o corpo de vocês para vocês, porque isso pode salvar a sua vida. E alguma coisa que eu acredito que é o Espírito Santo sempre falava no meu coração: procura um médico, porque o Senhor deixou aqui, né, os homens capacitados, estudados, deu eles condições, a ciência, para poder estar atendendo o povo, para poder estar nos atendendo. E nós sabemos que o diagnóstico de câncer precoce, ele salva vidas. Então, gente, o diagnóstico precoce de câncer de mama, ele salva vidas. E aí, então, eu fui ao médico, a ginecologista aqui do posto da minha cidade, e ela olhou e, sim, ela falou que não via grande alarme, que era um cisto, mas que ia me encaminhar para mim, né, fazer o tratamento correto para saber. E aí eu fui encaminhada para mastologista, chegou lá, a mastologista pediu os exames adequados, fez a punção do cisto e graças a Deus o resultado veio benigno, tudo tranquilo, tranquilizei e fui tratar do meu útero. E aí fui encaminhada para Baleia para tratar do útero, porque eu fiz ultrassom, deu adenomiose e deu alguns miomas pequenininhos. Então eu fui tratar do útero. E aí tratei do útero, tive que colocar o Dilmirena para parar a hemorragia. E nisso aí passou, quando eu fui na médica, quando eu estive na médica, ela disse para mim que eu teria que voltar com 6 meses. E eu fiquei aguardando o ultrassom do SUS, mais a mamografia do SUS. Quando eu fui fazer as contas, já estava dando quase 1 ano. Então eu fiz os exames particular e fui. Peguei o resultado tranquilo, eu não estava preocupada com nada, pois eu já tinha feito, né, a punção do nódulo que tinha dado. No outro seio eu não sentia nada. Nos últimos dias que antecederam a mamografia, eu estava sentindo um carocinho muito pequenininho, mas eu não sabia se era glândulas do seio, o que era. Mas aí fiz a mamografia, fiquei super tranquila. E quando meu esposo pegou o resultado, que chegou aqui em casa, que a gente abriu, aí tinha dado o problema. Infelizmente, tinha dado a doença já no outro seio, que é o seio esquerdo. O direito não tinha dado nada, tinha dado tudo benigno,
mas no seio esquerdo já tinha dado o BIRADS, me parece que é o BIRADS 4. E aí começou a correria, começou a minha luta, começou os meus dias de inverno e começou o meu deserto. Gente, não foi fácil, eu conto para vocês, não foi fácil. Eu não gravei mais porque eu não tive condições. Apesar de eu conhecer um Deus todo-poderoso, um Deus fiel, de ter fé que o meu Deus, Ele é o Deus da cura, o Deus do milagre, né? O Deus que cuida de nós. Mas naquele momento eu me fraquejei. Eu deixei mais o meu lado emocional humano me dominar do que o espiritual. Até porque vocês sabem que eu tenho criança ainda, tenho as gêmeas Manu e Gabi. Carol tá casadinha agora, tá chegando aí um neném para nós, né? Então, em meio a toda essa turbulência, eu comecei a entrar em depressão. E eu não aceitava que eu estava entrando em depressão. Eu não aceitava a doença, eu falava, Jesus, eu não aceito. Eu sou tua filha, eu sou tua serva, eu não aceito essa doença, eu não aceito. E quanto mais eu falava que eu não aceitava, mais eu entrava em depressão. E antes disso, eu orei pelas madrugadas, pedi ao Senhor, fiz como Jesus fez lá, né, no Getsemane, no Monte Sinai, no Getsemane, não me lembro bem, quando ele antecedia a morte de cruz dele, que ele orou e pediu ao Senhor que passasse, né, que pediu a Deus que passasse dele aquele cálice, mas que não fosse feita a vontade dele, mas sim a vontade do Pai. E naquele momento a Bíblia nos conta que o Senhor suou gotas de sangue, porque além dele estar ali como Deus, ele estava ali como ser humano. Então ele sentiu as nossas dores, né? Ele sentiu as nossas fraquezas, nossas dificuldades, tudo que nós sentimos na nossa carne, o Senhor Jesus sentiu. Mas mesmo assim, ele passou pelo cálice, né? Passou pela crucificação, morreu, derramou a sua última gota de sangue para nos salvar. E é isso que nós temos que colocar na nossa mente e crer que Deus é todo poderoso. A Bíblia fala que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas angústias, né? Mas Jesus também disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para nós termos bom ânimo, porque nós venceríamos. A Bíblia nos diz também que o Senhor foi nos preparar lugar, né? E Ele virá outra vez para nos levar. E essa outra vez, muitas das vezes, ela acontece individual, né? Nas nossas vidas. Ela vai acontecer individual ou ela vai acontecer em coletivo, no arrebatamento da igreja. Então, voltando aqui ao meu estado físico, eu fiquei muito debilitada. Eu não conseguia fazer nada, nem um café. Eu não conseguia cozinhar. Tinha dia que eu tinha que tomar remédio de manhã, remédio de dormir, para me esquecer daquele problema. E aí, quando eu levei para a médica, né, para ela ver, ela olhou o resultado e falou comigo, falou assim, ó, a gente vai ter que fazer a biópsia de novo, para a gente ver que é o problema que deu. Apesar de ter dado BIRADS no exame, ela disse que a gente precisaria fazer a biópsia. E aí, eu fiz a biópsia de novo. Deu calcificação, né, no seio esquerdo também. E aí, eu fiz a biópsia, veio que não havia sinais de malignidade. E aí, mais uma vez, eu me acalmei, eu me tranquilizei. Mas dentro de mim, eu sentia algo estranho. Eu sentia que tinha algo estranho. E eu acho que era Deus me preparando para o que eu ia passar. E aí, a médica falou assim, ó, mesmo que a gente fez esse exame, não deu sinais de malignidade, a gente vai fazer uma pré-cirurgia no seu seio
esquerdo, vamos tirar um pedaço, vamos mandar para análise, para a gente ter certeza. E aí a gente fez. E foi então, e no dia de pegar esse resultado, a primeira vez que eu fui pegar, eu lembro, gente, que eu fiquei muito aflita. Eu fiquei tão aflita que assim, em mim, doeu. As minhas costas ficou tensa, eu cheguei em casa toda dolorida, toda doendo. E esse dia, o resultado não tinha ficado pronto para mim, mas já tinha ficado pronto. Meu esposo tinha pegado e ele não quis me contar. E aí eu vim embora, aí eu sei que no dia da consulta, ele voltou lá, fingiu que não tinha pegado o resultado, trouxe pra mim, e aí ele falou comigo assim, ó, deu um probleminha mesmo. Talvez você vai precisar de passar pelo tratamento. E aí, gente, mais uma vez o meu chão caiu. Aí entrei no consultório, a médica conversou comigo, aí ela olhou pra mim e falou assim, ó, infelizmente, o seu resultado deu doença. Mas, felizmente, tá bem recente. É um tumor muito pequeno, bem pequeno. Ele é apenas 1,9 centímetros. Então, nós descobrimos bem no início. E com isso, nós vamos fazer tratamento e você vai ficar boa. Mas, aquilo não me convenceu. Eu não aceitava, e como eu disse para vocês, eu não aceitava. E eu vi que eu estava me afundando na depressão, na ansiedade. Eu não conseguia comer. Tinha dia que eu não conseguia comer. Eu levantava chorando, eu deitava chorando. E um dia eu senti que o Espírito Santo de Deus estava muito triste comigo por causa disso. Então, voltando aqui, gente, porque, né, os intempéries acontecem. Aí eu lembro que eu só estava ficando pior, porque eu não aceitava o processo. Eu achava que por eu ser uma serva de Deus, eu não poderia estar passando por aquilo. E aí eu me culpava, eu perguntava a Deus o que eu fiz, por que eu estou passando por isso. Eu estou em pecado, tem alguma coisa errada na minha vida? Mostra para mim. Se eu tiver em pecado, eu vou pedir perdão para o Senhor. Eu vou consertar a minha vida, para o Senhor repreender este mal da minha vida. E assim foi, gente, por muitos meses, aquela angústia, aquela aflição. Eu ia para a casa da minha mãe, chegava lá, chorava, e meu pai vinha e conversava comigo. E ele falava, minha filha, o céu é tão maravilhoso. Se você pensasse o quanto o céu é maravilhoso, você não ficava triste assim. E aí essas falas eu fui pensando, meu Deus, é mesmo. A palavra diz que nós devemos confiar no Senhor, né? Porque a nossa vida está escondida nele. Deus não prometeu para nós mar de rosa aqui na terra. Nós sabemos que todos os apóstolos da Bíblia, todos os profetas, eles morreram de morte cruel, né? Os cristãos na antiguidade, no tempo de Paulo, eles eram colocados na arena e soltavam os leões, e os leões comiam eles junto com criança e tudo mais. Então, o que nós passamos hoje não é nem a metade do que o povo de Deus passava antigamente. E eu lembro que teve um dia que eu estava muito angustiada na minha cozinha, cuidando das minhas tarefas, tentando cuidar das minhas tarefas. E aí eu orei em prantos, em lágrimas. E eu falei com Deus, falei, Senhor, eu não sei o propósito do Senhor com isso que eu estou passando. Ou porque o Senhor permitiu essa doença aparecer em mim, invadiu o meu corpo, porque ela não me pertence. Porque o meu corpo é o templo do Teu Espírito Santo. Eu não entendi o propósito do Senhor ainda, mas eu preciso do Senhor. Se eu tiver que passar por isso, eu vou passar. Mas eu quero que o Senhor passe comigo. Eu não quero ficar sentindo esta angústia. A palavra do Senhor me diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor vai ser a minha força nesses dias que eu estou enfrentando.
Então eu quero ver a palavra do Senhor cumprir na minha vida. A palavra do Senhor diz que tudo que nós pedimos ao Senhor com fé nós receberemos. Não importa o que eu passar, se eu tiver que passar pela cirurgia, pelo tratamento, eu quero que o Senhor passe junto comigo. Eu não quero ficar sentindo essa angústia mais na minha alma. Eu não quero esse desespero mais na minha alma, porque nós temos que saber que o inimigo da nossa alma, ele aproveita os momentos que a gente está passando para abalar a nossa fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, naquele momento, eu não estava exercendo a minha fé. Por mais que eu orasse, por mais que eu pedisse, a minha fé não estava em ação. Eu queria que Deus fizesse o que eu queria e não o que Ele queria. Eu não estava me entregando, né, nas mãos do Senhor, diretamente nas mãos do Senhor. E nós sabemos que, e como a palavra do Senhor diz, tudo coopera, tudo tem um propósito, né? Não há nada que acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. E aí eu disse para o Senhor, falei, Senhor, se for tempo, se o meu tempo venceu aqui nessa terra, o Senhor me prepara e me leva para morar com o Senhor. Não me deixe sofrendo nesse mundo. Se não for, Jesus, me dá graça para passar por este deserto. Me dá graça para passar por este processo alegre, cantando, né? Louvando o nome do Senhor. Que eu possa testemunhar através da minha vida o amor do Senhor, o evangelho do Senhor para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. E a partir do dia que eu fiz essa oração, o Espírito Santo, ele tomou conta da minha vida. Não vou dizer para vocês que não tem dias que a gente não fica triste. Não vou dizer para vocês que não tem dias que a gente não chore, né? Porque somos seres humanos. Mas aquele medo que estava me dominando, ele não me domina mais. Eu estava com tanto medo, mas com tanto medo, que o dia que chegava, o dia de eu ir para o médico, para o hospital, eu ficava desesperada, angustiada. Mas a partir do momento que eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor, até hoje o Consolador, ele tem me dominado, ele tem cuidado de mim. E aí, então, voltando, né, ao tratamento, a médica falou comigo, olha, Esmendra, você vai precisar fazer uma mastectomia total no seu seio direito. Nós vamos fazer porque você tem umas microcalcificações espalhadas e nós vamos tirar tudo para sua segurança. E eu falei, tá bom, se temos que passar por isso, vamos passar. E aí eu fiz a cirurgia, uma cirurgia dolorosa, tanto psicologicamente para nós que somos mulheres, como, né, no nosso físico, porque tira, né, a mama toda e ainda tirou 4 glândulas da minha axila. Então, essa parte do meu braço aqui, ó, ela é toda dormente, ela tá dormente ainda. Não sei se vai voltar ao normal, mas ela tá dormente. Então, esse braço meu eu não posso mais medir pressão, tirar sangue, né? E aí, a gente fez a cirurgia e colocou a prótese. No mesmo dia, ela colocou a prótese. Então, foi uma cirurgia bem longa, uma cirurgia bem dolorida. Quando eu voltei da anestesia, eu estava sentindo muita dor de cabeça. Fiquei assim, muito abatida, mas para a graça do Senhor venci. E aí, no retorno, a médica pega aquela parte que eles tiram da sua mama, manda para análise, e lá na análise eles vão falar, eles vão descobrir qual o tipo de tumor que tem em você. E o meu deu carcinoma triplo negativo. E aí, mesmo que a médica tirou todo o tumor, porque apesar dele ser bem pequeno, o exame veio falando que 10 centímetros
da margem, que a partir de 10 centímetros da margem que estava, né, o tumor, não tinha nada, ele não tinha lastrado na mama toda. Então, gente, tive que parar aqui mais uma vez, mas voltando aí. E aí eles, né, analisaram a minha mama e descobriram que era um carcinoma triplo negativo. E graças a Deus ele não foi na corrente sanguínea, né? As células cancerígenas não foram na corrente sanguínea. As glândulas que tiraram estavam todas limpas e não foi também, né, no osso, em órgão nenhum, graças a Deus. Mas que ela iria me encaminhar para oncologia. Até então eu ainda estava mais tranquila, né? Pensei, pronto, acabou, tirou tudo, né? Não foi para lugar nenhum, graças a Deus, tô livre. Mas não, gente. Fui encaminhada para oncologia. E aí chegamos lá na oncologia, a médica me avaliou, olhou o exame, né? O relatório da biópsia, mais uma vez, da análise da mama. E aí ela virou para mim e falou, então, Weisleandra, vamos começar a quimioterapia? E eu lembro que nesse dia, mais uma vez, o meu chão caiu. Eu falei, Senhor, eu não acredito que eu vou ter que passar por quimioterapia. Porque eu já conhecia o processo, porque a minha tia, ela passou por isso. Infelizmente, ela não conseguiu vencer. Eu acredito que por propósito de Deus também, né? Porque nossas vidas, tudo tem um propósito. Ela não conseguiu vencer quando ela descobriu já, né? Estava passado. E aí, logo veio na minha mente a minha tia. Falei, Senhor, o que será de mim? E aí eu vim para casa pensativa e preocupada mais uma vez. Aí mais uma vez a minha fé começou a vacilar, né? A minha confiança em Deus começou a vacilar, porque o medo ainda estava me dominando. E aí eu falei, fazer o quê, né? E ela falou, você quer começar hoje? Aí eu falei, doutora, tem como deixar para semana que vem? Ela tem. Aí nós começamos. Aí eu cheguei em casa, pedi meu marido para me ungir, meu sogro. E eles oraram por mim. E Deus usou eles e falou comigo que era para mim crer. Eu estava deixando a minha fé vacilar. Mas que se eu cresce, que eu viria obras, que eu viria milagres maravilhosos na minha vida. Que eu ia ver o que Deus teria para fazer na minha vida. Então eu entreguei na mão do Senhor. E aí começamos a quimioterapia. E a primeira quimioterapia começou, né? Vinha como é que eu digo? Como que a gente fala? Os sintomas, né? As contraindicações começaram a surgir. E aí é muita dor, muito enjoo. Na hora que você toma, você não sente nada. Parece que você está tomando água. Mas depois, quando intera-se umas 6 horas, 5 horas que você tomou, você já começa a sentir aquela ruindade. E dá uma coisa muito ruim na cabeça da gente, a cabeça dói. E como eu já estava num estado de depressão, a minha depressão piorava. E aí eu fiquei muito abatida na primeira quimio. A segunda foi mais ou menos. E aí, na segunda, o cabelo começou a cair. E eu lembro que a primeira vez que eu puxei, que o cabelo saiu na minha mão, eu orei e falei, Senhor, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está aqui o meu cabelo. Eu te apresento a Ele, peço ao Senhor que cobre ele com teu sangue. E assim foi. Cada dia que eu passava, ia caindo mais.
E eu lembro que eu fiquei um pouco com medo de lavar o cabelo. E aí eu demorei alguns dias para poder lavar o cabelo. E o dia que eu lavei, gente, eu fiquei uns 40 minutos dentro do banheiro. Uns 40 minutos dentro do banheiro só tirando o cabelo da minha cabeça. Eu lembro que deu um bolo assim no chão. Aí ficou só uns fiozinhos, porque eu não quis rapar. Eu quis deixar cair. E mais uma vez eu orei naquele cabelo e apresentei ele ao Senhor. E aí o resto eu passei a maquininha. E essa parte para mim não foi muito difícil. Como eu já tinha entregado, né, ao Senhor. Gente, espera aí que eu vou fechar a porta ali, que tem um caminhão. Então, voltando aqui, a parte do cabelo para mim, gente, eu confesso que não foi muito difícil. Porque eu acho que quando eu entreguei, né, para o Senhor, pedi ao Consolador, o Espírito Santo, que me ajudasse. Ele me ajudou muito nessa parte. Eu confesso que eu chorei depois, né, quando eu olhava no espelho, assim, por algumas vezes me veio aquele choro, mas aí eu chorava, desabafava e pronto, esquecia, passava. Também não ficava muito olhando no espelho. E aí fui passando, fiz 4 químio vermelha, tenho que fazer 12, ainda estou em tratamento, gente, meu tratamento não terminou, ainda estou em tratamento. E aí eu lembro que no dia, meu marido perguntou para a médica por que eu teria que fazer, né, a quimioterapia. Aí ela disse para mim que o tumor que deu em mim é um tumor agressivo. Ele é um tumor invasivo, né? Então, como ele é um tumor agressivo e invasivo, eu precisaria rastrear o meu corpo fazendo a quimioterapia para me proteger dele não voltar. Então, pela medicina, eu tenho 95% de chance de cura, né? Mas, como eu disse para vocês, eu creio num Deus que é todo poderoso. E eu creio que o Senhor já fez um milagre na minha vida. Então, aí ela disse que eu precisaria passar para quimioterapia. Então, eu estou fazendo quimioterapia. Depois eu vou fazer radioterapia. E vou continuar o tratamento por... algumas pessoas me disseram 5 anos. A mastologia me disse 10, né? E aí, a minha vida está nas mãos do Senhor. A última quimioterapia vermelha foi a das piores, que eu me lembro. Em nenhuma delas eu precisei ficar internada, graças a Deus. Eu tive uma infecção de urina, não lembro em qual das 4, mas eu tive uma infecção de urina que tratei em casa mesmo. E na última quimioterapia vermelha foi a que eu mais fiquei ruim. Que eu vomitei, eu ainda não tinha vomitado em nenhuma, e geralmente as pessoas vomitam muito, mas eu não vomitei, fiquei muito ruim, tive muita ruindade. E aí quando eu comecei a branca, já foi amenizando. Por exemplo, eu fiz a sexta branca, agora quinta-feira. Então ontem eu tive um pouquinho de mal. Ela ataca muito o sistema digestivo, então a barriga da gente incha muito, dá muitos gases, ela ataca muito essa região aqui. Eu tô tendo muito pigarro na garganta, muita garganta seca. E outra coisa, gente, dá muita fome na gente. Parece que tem um leão no estômago da gente. Mas graças a Deus, a minha imunidade ela caiu muito, foi só na primeira quimioterapia, que ela foi para 300 e pouco. E o mínimo que ela tem que estar para a gente fazer a próxima quimioterapia é 2.000 e pouco. Então, na primeira quimioterapia eu tive que adiar uma semana para a imunidade subir e eu poder fazer. E aí, gente... Graças a Deus, eu estou vencendo. Eu acredito que Deus está no controle de todas as coisas.
E nesse meu deserto que eu estou passando, Ele está cuidando de mim. Eu sei que Ele entende as minhas aflições, né? Porque já aconteceu, acho que na segunda quimioterapia, eu estava muito abatida. E a segunda eu fiquei com medo. Eu lembro que eu fui da minha casa no Baleia, gritando, chorando. Mas eu sei que Deus entende, né? Essas nossas atitudes, porque Ele é ser humano, como Ele passou, né? Ele não é ser humano, Ele passou pela fase de ser humano aqui na Terra. Então Ele nos entende, Ele sabe o que nós sentimos, que não é fácil passar por este momento que eu estou passando. Gente, o vídeo já está indo para 40 minutos. E aí eu sei que Ele está cuidando de tudo. A minha vida está nas mãos dEle. Eu já entreguei a minha vida nas mãos dEle. Nanda, mas como você está? Gente, tá tudo ok comigo. Até aqui o Senhor tem me sustentado e eu creio que Ele vai continuar me sustentando. Eu ainda não entendi o propósito dEle em partes. Em partes eu entendi, porque isso me fez chegar mais perto de Deus. Isso fez me corrigir algo da minha natureza, do meu jeito de ser. Me fez corrigir, talvez seja por isso, né? Algo que eu precisaria corrigir para mim estar mais perto de Deus, para mim não perder o meu lugarzinho lá no céu, para mim não perder a minha salvação. E então, eu acredito que em tudo Deus tem um propósito. E como eu disse para vocês lá no início, a minha vida está nas mãos do Senhor. Sabemos que nós não vamos ficar para semente aqui nessa terra. Todos nós nascemos, temos um período aqui na terra, temos um destino aqui na terra, temos uma missão que o Senhor nos confiou. E o dia que chegar, o dia que está marcado lá no céu, do Senhor nos chamar novamente, Ele vai nos chamar. Não adianta nós espernearmos, não adianta nossa família gritar, o que adianta é nós confiarmos no Senhor, entregarmos a nossa vida dEle, nas mãos dEle, crer que Ele é o Salvador, né, do mundo, das nossas vidas, e que Ele preparou um lugar lindo para nós, um lugar para nós descansar, né? O céu é um lugar de paz, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais tristeza, né? E se for da vontade do Senhor, né? Se os meus dias estiver vencendo aqui nessa terra, Ele vai preparar a minha família, Ele vai me preparar. Mas eu não acredito que esse é o meu caso por enquanto, né? Eu não acredito. Graças a Deus, todos os exames que eu tenho feito têm dado muito bom, né? E também isso que eu estou passando pode ser para servir de propósito para outras pessoas. Então, para você aí que chegar nesse vídeo, que estiver passando por uma situação semelhante à minha, né? Talvez não seja um câncer, mas talvez seja uma doença, um outro tipo de doença. Talvez seja um problema emocional, talvez seja um problema na família, talvez seja um problema com o esposo, né? Um problema conjugal. Entrega nas mãos do Senhor. Conversa com Ele como seu Pai. Deus é o nosso Pai. Nós não precisamos de muita filosofia para falar com Deus. Fala para Ele o que você sente. Conta para Ele. Fala, Senhor, tá doendo aqui. Eu tô passando por isso. Ele quer ouvir a nossa voz. Né? O Senhor, Ele vê tudo, Ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que antes de nós falarmos, Ele já conhecia, mas Ele quer que nós falamos com Ele. E o que eu tenho para dizer para vocês é que eu tive muitas experiências com o Senhor e que eu aprendi que eu preciso estar cada dia mais perto de Deus. E como que eu posso estar mais perto de Deus? Lendo a sua palavra, né? Porque a palavra de Deus, ela nos sustenta, ela é o alimento para nossa alma. E orando, né? Orando, jejuando, consagrando, né? Vivendo de acordo com a palavra do Senhor. Então, assim o Senhor nos sustenta
Ele nos guarda, Ele nos dá força, mesmo nos momentos de aflições e de tristeza. E neste deserto que eu estou passando, eu tenho visto o Senhor florir no meu deserto, né? A minha filha está grávida, vai ter um bebezinho agora para nos alegrar, né? E eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. E eu espero aí que este vídeo acrescente na sua vida e que você que esteja passando por este problema, eu não sei em qual fase você está, porque nós sabemos que existem muitos tipos de câncer, existem muitos estágios. Eu não sei qual estágio que você está, como você está passando, mas entregue ao Senhor a sua vida, confia nele. Crê que essa vida aqui é passageira. Tudo aqui vai passar. Hoje, eu me vendo, eu olho para trás, eu penso, meu Deus, que situação que eu estava. Eu estava no fundo do poço, mas o Senhor me tirou de lá. E hoje eu me sinto mais forte. Hoje eu não tenho medo da morte. Não vou dizer para vocês que eu não me preocupo. Preocupo porque eu tenho filhos, né? Eu tenho esposo, tenho família. Então a gente sente por esse lado. Mas eu não tenho medo da morte, porque eu sei que se o Senhor me chamar agora, eu vou descansar com Ele. Eu tenho plena certeza e convicção da minha salvação. Então, o que eu quero transmitir para você é que você também tenha essa certeza. Procure Jesus. Aceite Jesus. Aceite o propósito de Deus na sua vida, porque quanto mais você renegar o propósito, mais você vai sofrer. Né? Então é isso, gente. Está aqui, ó, uma foto nossa no casamento da nossa sobrinha. Eu já estava em tratamento, né? Mas ainda não tinha começado a quimioterapia, mas já estava marcada minha cirurgia. E olha o meu cabelo como estava lindo, maravilhoso. E agora estamos assim. Graças a Deus, ó. Já está nascendo o meu cabelinho. Para a honra e glória do nome do Senhor. E vamos rompendo em fé, né? E eu quero que você também aprenda a romper em fé e confiar no Senhor. Que Deus abençoe vocês, que Deus acrescente na vida de vocês, né? Cada dia mais, que esse vídeo possa servir aí de motivação para você que está passando por isso. Creia no Senhor, confia nele. E Ele tudo fará, né? Eu quero deixar um versículo aqui para vocês, para a gente terminar, que está em Salmos. Um versículo muito bonito. Vou deixar aqui para vocês, Salmo 33. Eu esqueci de marcar o versículo. Salmo 33. Meu óculos tá horrível, gente. E a letra da minha Bíblia é pequenininha. Não sei se... Espera aí que eu vou achar aqui pra mim. Olha, é o Salmo 33, o versículo 18, que diz assim: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Né? Então, a misericórdia do Senhor é a causa de nós estarmos aqui, é a causa de nós estarmos vivos. Se nós pudéssemos olhar com os nossos olhos da fé, nós íamos contemplar o quanto o inimigo de nossas almas luta contra nossas vidas e o quanto os anjos do Senhor, né, que são ministradores do Senhor, enviados para nos guardar, para cuidar de nós, eles nos dá livramentos também. Então confia no Senhor, entrega o seu problema inteiramente nas mãos do Senhor, creia nele e a vitória é nossa no nome de Jesus. Independentemente do desfecho final, confia no Senhor. Se você não tiver vitória aqui na terra, você vai ter vitória lá no céu.
Você vai morar com Jesus, vai descansar, não vai ter mais dor e nem sofrimento. Mas para isso você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Seguir as pisadas de Jesus, porque a palavra do Senhor diz assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é isso que nós temos que fazer. Deus abençoe vocês. Depois de passar um tempão, sem vir aqui, um vídeo de 45 minutos. Gente, assistam o vídeo até o final, tá? Isso é uma palavra de Deus para a vida de vocês. Estou aqui para dar força e fortalecer todos aqueles que estão precisando e passando por este momento difícil como eu. Assim como eu estou vencendo, eu creio na vitória de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Daqui para frente eu vou tentar gravar videozinho aí de rotina, da nossa casinha aqui da Nanda, do nosso cantinho. E eu vou prometer que eu vou procurar gravar para vocês mais. Deus abençoe. Fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus sejam com todos vocês. Amém. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.